voltar ao poder. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 10 de outubro de 2022, dia em que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, comentou a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro aumentar o número de ministros da mais alta corte do país num eventual segundo mandato. Numa entrevista ao site da BBC Brasil, Marco Aurélio classificou a ideia como saudosismo da ditadura. Ele lembrou que em 1965, um ano após o golpe militar, o regime aumentou o número de ministros do Supremo de 11 para 16. Essa não foi a única interferência dos militares no tribunal. 3 anos depois, foi editado o Ato Institucional número 5, o AI-5, marco que inaugurou a fase mais dura do regime. Além de suprimir liberdades civis, cassar mandatos e autorizar a perseguição de opositores, o AI-5 aposentou compulsoriamente 4 ministros do Supremo e resultou ainda na renúncia do presidente da corte em protesto. Um ano depois, em 1969, a composição do tribunal voltou a ser de 11 ministros, como é até hoje. O Bolsonaro teve muitos atritos com o Supremo ao longo dos seus 4 anos de mandato. O Marco Aurélio se aposentou em 2021 e pode ser considerado uma exceção. Ele declarou voto no presidente na disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno das eleições. O ex-ministro é um crítico dos governos petistas que comandaram o país de 2003 a 2016 e diz que Bolsonaro, abre aspas, buscou dias melhores, fecha aspas. O que não o impediu de criticar uma proposta que o Bolsonaro diz estar aguardando na manga. Estão dizendo que o senhor vai aumentar o número de ministros no STF. O senhor quer desfazer isso? Quer aproveitar a oportunidade no ar? Paulinho, o que não falta para mim, quando eu discuto com pessoas importantes da política, sugestões. Essa sugestão já chegou para mim. Eu falo, todas as sugestões, todas, a gente decide depois das eleições. O que eu tenho dito? Se eu for reeleito, o Supremo baixar um pouco a temperatura, nós já temos 2 pessoas garantidas. Tem mais gente que é simpática a gente, mas tem 2 garantidas lá, que são pessoas que não dão voto com sangue nos olhos. Tem mais 2 vagas para o ano que vem. Talvez você descarte essa sugestão. Se não for possível descartar, você vê como é que fica. Você tem que conversar com o Senado também, a aprovação de nomes. Você tem que conversar com as 2 casas, a tramitação de uma proposta nesse sentido. E está na cara que muita gente do Supremo vai para dentro da Câmara do Senado, contrário. Porque se você aumenta o número de ministros do Supremo, você pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poderes. E nós que não querem isso. Eu entendo. Você ouviu aí o Bolsonaro numa entrevista no domingo ao canal do jornalista Tiago Asmar no YouTube. Ele estava respondendo a uma pergunta de um convidado e não descartou a possibilidade de mudar a composição do Supremo. O Bolsonaro passou a ser investigado no tribunal por atacar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Ele também responde a inquéritos em andamento na corte por uma suposta interferência indevida na Polícia Federal para proteger aliados e por ter associado falsamente a vacina de Covid-19 à AIDS. Esses inquéritos estão sendo relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é desafeto de Bolsonaro. Além disso, a corte também barrou uma série de medidas do governo federal, como, por exemplo, decretos que ampliavam o porte e a posse de armas e munições. O Bolsonaro também diz que tem 2 cadeiras no tribunal, ou seja, que 2 ministros são alinhados ao seu governo. São justamente os 2 nomes indicados por ele ao Supremo. Um é o ex-desembargador Cássio Nunes Marques e o outro é André Mendonça, que foi seu ministro da Justiça e advogado-geral da União. Mendonça é pastor presbiteriano e foi alçado ao cargo na condição de ministro terrivelmente evangélico, um termo usado pelo presidente para agradar a uma das bases do seu eleitorado. Esses 2 ministros têm votado de acordo com os interesses do governo na grande maioria dos casos.
E no eventual segundo mandato, o Bolsonaro poderia indicar mais 2 nomes, porque Rosa Weber e Ricardo Lewandowski se aposentam até o fim de 2026, quando terminará o governo de quem foi eleito presidente agora. Mas o Bolsonaro pontua que ele não pode fazer nada sozinho. Ele diz que uma eventual mudança na composição da corte tem que passar pelo Senado e pela Câmara. O aumento do número de ministros do Supremo tem que ser proposto como emenda à Constituição. E para essa emenda passar, é preciso do apoio de 3/5 da Câmara e do Senado, ou seja, a aprovação de 308 deputados e de 49 senadores. A coligação do Bolsonaro, formada por PL, PP e republicanos, elegeu 187 deputados. Mas essa não é uma conta fechada para apoiar as propostas do presidente. O União Brasil, por exemplo, que muitas vezes vota com o governo, elegeu 59 deputados. Registraram bom desempenho também outros partidos que compõem o chamado Centrão, bloco de parlamentares que se une para aumentar o poder de barganha junto ao governo da vez, seja qual for esse governo, em troca de cargos e acesso ao orçamento público. Bloco que jogou junto com Bolsonaro ao longo do primeiro mandato. No Senado, o PL, o partido de Bolsonaro, conquistou 8 das 27 cadeiras em disputa em 2022. Isso inclui bolsonaristas radicais, como Magno Malta, eleito pelo Espírito Santo, e ex-ministros do governo, como Marcos Pontes, de São Paulo, e Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte. Analistas políticos falam que o Senado agora é composto por mais de 20 bolsonaristas raiz, incluindo aí a ex-ministra Damares Alves, que vai representar o Distrito Federal por 8 anos após ser eleita pelos Republicanos, e seu correligionário Hamilton Mourão, vice-presidente, que saiu vitorioso no Rio Grande do Sul. Mourão, que, aliás, defende que sejam discutidas novas regras para o Supremo. Olha, o que eu deixo muito claro e vejo hoje é que a nossa Suprema Corte tem invadido contumazmente aquilo que são atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e, algumas vezes, rasgando aquilo que é o devido processo legal. Então, eu acho que isso tem uma discussão que tem que ser conduzida dentro, né, do Congresso Nacional. Não é só uma questão de aumentar o número de cadeiras da Suprema Corte. Eu vejo que a gente tem que trabalhar em cima do que são as decisões monocráticas, temos que trabalhar em cima do que vem a ser um mandato para os mandatários da Suprema Corte. Eu acho que não pode ser algo até os 75 anos, né, 10, 12 anos, tem que ser discutido. E outra discussão é essa que o presidente Bolsonaro colocou, que é a quantidade de magistrados. E temos até, né, a questão de crimes de responsabilidade, que são deveres do Senado Federal de julgar. Então, eu acho que nós temos... Você ouviu aí o Mourão numa entrevista para a Globo News na sexta-feira, dia 7. Ele fala sobre possíveis medidas para, nas palavras dele, restabelecer a harmonia entre os poderes. Ele fala em incluir mandatos pré-fixados para ministros do Supremo, que hoje só deixam o cargo ao se aposentar em uma determinada idade. Fala sobre eventuais processos de impeachment contra juízes, medidas extremas que nunca prosperaram no Senado, embora Bolsonaro tenha apresentado um pedido contra o Moraes em 2021. E fala também em aumentar o número de vagas na corte. Nessa segunda-feira, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu novas regras para o Supremo, como fez o Mourão. Nas palavras de Barros, que é nome forte do Centrão, isso seria uma forma de combater o que ele chama de ativismo judicial. Existe uma proposta de emenda à Constituição parada na Câmara desde 2017. Ela foi apresentada em 2013 e sugeria o aumento de vagas no Supremo de 11 para 15 ministros, entre outras reformas na Corte. A proposta está parada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e agora aliados de Bolsonaro acenam com a possibilidade de fazê-la andar, num contexto totalmente diferente do que quando ela foi apresentada, como muitas vezes acontece com projetos que ficam muito tempo parados na Câmara. Assim, em vez de 2 ministros, o Bolsonaro poderia indicar 6 ministros num eventual segundo mandato. Isso não seria algo sem paralelo no mundo. Aliás, aconteceu num país vizinho, um país que é muito citado pelo próprio Bolsonaro como exemplo do que poderia ser o Brasil em caso de vitória do PT. A gente está falando da Venezuela.
Why don't you go to Venezuela? Go to French Guiana. Why don't you go there? Very, very aggressive. Você está ouvindo aí um apoiador do Bolsonaro falando com manifestantes ingleses que foram protestar contra o presidente brasileiro em setembro, quando ele foi a Londres para o funeral da rainha Elizabeth II. Um homem pergunta a uma mulher segurando uma faixa contra as políticas ambientais de Bolsonaro por que ela não ia para a Venezuela, onde a população come os seus cachorros. É uma versão internacional do Vai para a Venezuela, uma frase muito comum aqui no Brasil, ouvida por simpatizantes da esquerda e apoiadores do PT. A Venezuela é governada pelo mesmo grupo político há 24 anos. É um grupo que teve como figura central Hugo Chávez, que foi presidente do país por 4 mandatos, de 1998 a 2013. Chávez era um militar de esquerda que foi eleito no fim de uma década de 90, marcada pelo desprestígio de partidos e políticos e pela explosão de escândalos de corrupção. Uma vez no poder, o Chávez promoveu uma série de referendos populares. Em 99, o país deixou de ter um sistema bicameral, com Câmara e Senado, para ter um sistema unicameral, com uma Assembleia Nacional representando o Legislativo. O Chávez conseguiu ampla maioria nessa Assembleia. Em 2002, o então presidente venezuelano sofreu uma tentativa de golpe, mas voltou ao poder com o apoio renovado das Forças Armadas. E passou a governar com mais intensidade por meio de decretos e referendos. Chávez morreu em 2013. Foi sucedido por Nicolás Maduro, que está no poder até hoje. Em 2015, o governo perdeu a maioria na Assembleia Nacional pela primeira vez desde que Chávez subiu ao poder. A oposição tentou mover um processo de impeachment contra Maduro, que foi rejeitado pela Justiça Eleitoral. O governo lançou uma nova constituinte, acusações de fraudes eleitorais começaram a se avolumar e o país mergulhou numa crise institucional que perdura até hoje. A economia da Venezuela, excessivamente dependente do petróleo, uma commodity que passava por uma forte baixa no mercado, ficou em frangalhos. Os índices socioeconômicos despencaram e com isso houve um forte êxodo de venezuelanos, inclusive para o Brasil. Chávez foi, e Maduro continua sendo, defensor de uma agenda econômica estatizante, centralizadora, chamada por eles de socialismo do século XXI. E ambos governaram a Venezuela durante períodos em que a esquerda esteve no poder em outros países da América Latina. Inclusive no Brasil, com Lula de 2003 a 2010 e Dilma de 2011 a 2016, ano em que ela foi deposta pelo Congresso. Os governos do PT eram aliados da Venezuela e compartilhavam dos mesmos interesses geopolíticos, de tornar a América Latina mais forte na arena internacional. Esse alinhamento no plano internacional fez com que muitos opositores do PT dissessem que o partido queria implantar um regime igual ao da Venezuela no Brasil. E há realmente uma corrente no partido que elogia muito Chávez e o seu grupo político. Mas o fato é que o Brasil nunca passou por algo nem próximo da Venezuela de Chávez. As eleições brasileiras são transparentes e nunca foram seriamente contestadas. O governo implementou medidas liberais na economia, sobretudo no primeiro mandato de Lula. As Forças Armadas não foram cooptadas. Além disso, não dá para dizer que houve interferências no Supremo Tribunal Federal. A Corte julgou casos do Mensalão e da Lava Jato que atingiram frontalmente o governo. E em 2015, a Dilma perdeu o direito de indicar 5 ministros para a Corte. Isso porque o Congresso passou uma proposta de emenda à Constituição que aumentou de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória de ministros, uma proposta que ficou conhecida como a PEC da Bengala. Com a idade anterior, a Dilma poderia indicar 6 ministros do Supremo no seu segundo mandato. Acabou indicando só 1. A questão do Supremo foi central na Venezuela. Isso porque lá a maioria parlamentar chavista conseguiu, num primeiro momento, ampliar o número de juízes no Tribunal Supremo do país e depois reduzir esse número, de forma a garantir a nomeação de aliados e depois a permanência deles. O governo conseguiu, assim, controlar o tribunal, que deixou de exercer as suas funções com independência. O presidente passou a poder atuar como quiser, mesmo que fora dos limites constitucionais. Além da Venezuela, a manipulação da formação de tribunais constitucionais também aconteceu recentemente em países governados pela direita, como a Polônia e a Hungria. A Hungria, que é governada por Viktor Orbán, aliado de Bolsonaro, que está no poder há mais de 10 anos. Orbán é o que os cientistas políticos chamam de um autocrata.
O Carlos Ranulfo Melo, cientista político da Federal de Minas e participante do projeto Observatório das Eleições, escreveu um texto para o Nexo falando dos riscos democráticos desse pleito agora de 2022 no Brasil. Ele explica o que é um autocrata moderno. Autocratas modernos não tentam subverter a democracia de golpe. Eles agora usam métodos mais sutis e procuram corroer a democracia gradualmente, passo a passo. Tudo começa com a eleição de um autocrata. A partir daí, ele começa uma estratégia política e social de asfixiar ou controlar as instituições que deveriam controlá-lo. Começa pelo Poder Legislativo. A partir do Poder Legislativo, ele consegue cercar o Supremo, cercar a Justiça, modificar as regras que regem a Justiça. A partir daí, ele pode avançar sobre a imprensa independente, cercar a imprensa independente e, finalmente, encurralar a oposição. Depois de um certo tempo, você vai ter um regime que tem eleições, mas cujas eleições dificilmente são perdidas pelo presidente em exercício. Não é mais uma democracia. Já o Oliver Stunk, o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, afirmou no domingo nas suas redes sociais que líderes com ambições autoritárias precisam se reeleger pelo menos uma vez para conseguir afundar o sistema democrático. Ele cita como exemplos o Chaves, o Orbán, o Daniel Ortega, da Nicarágua, e o Recep Erdogan, da Turquia. Segundo o professor, foi no segundo mandato desses governantes que a democracia entrou num forte processo de erosão. Para o Carlos Ranulfo, da Federal de Minas, o roteiro não seria diferente num eventual segundo mandato de Bolsonaro. Se eleito, Bolsonaro já tem o seu alvo definido. Será o Supremo Tribunal Federal. São duas as estratégias: ameaçar o Supremo com o impeachment de juízes e ampliar o número de juízes do Supremo. Ele pode fazer isso controlando o Senado. A partir daí, Bolsonaro pretende controlar o Supremo e derrubar uma barreira importante que ele tem no seu caminho para transformar a democracia brasileira num regime autocrático, num regime autoritário. A capital da Ucrânia, Kiev, voltou a ser alvo de bombardeios da Rússia depois de meses no conflito no leste europeu. O Marcelo Montanini, redator aqui do Nexo, vem aqui falar com a gente sobre o assunto. Marcelo, qual é a situação da guerra agora? A situação é bem complicada. A Rússia realizou nesta segunda-feira um dos maiores bombardeios à Ucrânia desde o início da invasão. Moscou lançou cerca de 60 mísseis em diversas cidades ucranianas, incluindo Kiev, Dnipro e Zaporídia, deixando pelo menos 11 mortos e mais de 60 feridos. Os alvos foram infraestruturas civis, como estações de energia e de comunicação e áreas residenciais. O bombardeio foi uma retaliação à destruição da ponte da Crimeia no sábado, quando um caminhão vindo do lado russo explodiu, destruindo parte da estrutura. A ponte que liga a Crimeia ao sul da Rússia tinha uma função estratégica de logística e simbólica. Ela foi construída após a anexação da Crimeia em 2014 e foi inaugurada por Putin em 2018, e era um dos símbolos dessa anexação. E foi por ela que Moscou transportou cerca de 80% das tropas e do material bélico para Kherson e Zaporídia, no sul da Ucrânia. E qual a importância desse momento agora? A guerra entrou numa fase perigosa e de mais incertezas, visto que Putin não tem conseguido alcançar seus objetivos e há uma preocupação do quanto ele pode escalar ainda mais o conflito. O exército russo, apesar da mobilização militar, não está conseguindo traduzir isso em resultado no campo de batalha. E do outro lado, as contraofensivas ucranianas têm dado certo. A destruição da ponte da Crimeia parece ter tirado o líder russo do eixo. O bombardeio a Kiev, atingindo áreas civis, foi interpretado como uma ação de desespero. Putin já vem sofrendo críticas internas e resta a dúvida sobre os próximos passos, tendo em vista que ele já ameaçou usar armas nucleares. O texto do Marcelo se lê amanhã em nexojornal.com.br. É consenso entre especialistas em meio ambiente que o Brasil precisa conter com urgência o desmatamento da Amazônia, que tem crescido de forma acelerada nos últimos anos. Mas o que fazer com as áreas que já foram desmatadas? A estagiária da redação Beatriz Gatti escreveu sobre isso na Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de alguns temas-chave, entre eles a Amazônia.
Beatriz, o que acontece com as áreas desmatadas da floresta amazônica? E o que pode ser feito delas para melhorar esse uso? A esmagadora maioria dessas terras é ocupada pela pecuária hoje em dia, que está em 75% delas. Isso dá 60 milhões de hectares aproximadamente. E depois da pecuária, entre 17% e 18% das terras são vegetação secundária, que engloba tanto florestas que se regeneraram naturalmente, quanto o plantio ativo de árvores, que é basicamente a restauração feita pelo ser humano. Uma boa parte dessa vegetação surge em terras em que a pecuária entrou, desmatou e deixou em repouso ou abandonou. E o resto das terras desmatadas é principalmente ocupado por áreas agrícolas. Eu falei com a Clarissa Gandur, que participa do grupo de pesquisas Climate Policy Initiative Brasil, e ela chamou atenção para como o índice de florestas que se regeneram mostra que uma significativa parte da Amazônia foi desmatada e largada, como se o desmatamento tivesse sido em vão, porque quem desmatou não fez nenhum uso daquele solo. Também conversei com Luiz Oliveira Júnior, que é pesquisador do Amazon, e ele destacou a baixa produtividade que a pecuária tem na Amazônia hoje em dia. É muita terra para pouco boi. E o potencial produtivo da pecuária na Amazônia, na verdade, se fosse aproveitado, poderia não só poupar novos desmatamentos, mas também reduzir o espaço destinado para pastagem. E esse espaço podia ser usado em favor do equilíbrio ambiental. Então, basicamente, o que eles me contaram que pode ou deve ser feito é melhorar essa produtividade da pecuária, o que não necessariamente significa um grande salto tecnológico, mas sim um uso mais eficiente do solo. E com essas terras que ficariam livres, dá mais espaço para regeneração natural ou restauração florestal e proteger essa vegetação secundária que vai aparecendo. E tudo isso além, é claro, de proteger a floresta original que ainda está lá e acabar com o desmatamento legal. Para ler o texto da Beatriz é só entrar em nexojornal.com.br/.futuro. Da sombra da Venezuela na política brasileira, passando pelo recrudescimento da guerra na Ucrânia, até chegar nas soluções para as áreas desmatadas da Amazônia, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Montanini e Beatriz Gatti e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.